Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa, esta vinha do Mestre Jesus que acolhe esses corações tão necessitados desse amparo. E este ambiente, a casa espírita, é aquele momento de um refrigério nas nossas almas, uma sustentação, uma vibração diferente. E é diferente porque a casa, o espaço, ele é preparado por irmãos do plano maior, aqueles que vibram somente o amor e a caridade. E nós conseguimos captar esse amor e esta caridade. Por isso que nós nos sentimos tão bem. E quando nós agradecemos a esses irmãos do plano maior que preparam este ambiente para nos receber, é por isso. Porque nós conseguimos sentir e captar esta vibração de amor que eles querem nos oferecer e nos trazer para este ambiente tão acolhedor. Quando iniciamos o trabalho agora, na abertura, a Rosane fez uma leitura do livro Fonte Viva, o capítulo 72. E no final deste parágrafo tão bonito, dessa mensagem, eu vou ler o último parágrafo porque me tocou bastante. Diz o seguinte: que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejudicar, sem prejuízo de nós mesmos. Eu fiz essa leitura novamente porque tem a ver com o tema, o Consolador Prometido, o enviado do nosso Mestre Jesus. Mas antes o Mestre esteve aqui conosco nessa terra e apagou a sua claridade para poder falar diretamente conosco. Encarnado, pisou nesta terra o Espírito mais puro que nós já tivemos a alegria de conhecer. E nesses momentos em que ele esteve conosco, a mensagem era de amor, de fraternidade e de caridade. O tempo passou, os séculos passaram. E nós continuamos naquela turba confusa, perdida, desesperada. Alguns captaram, outros vieram com o Mestre, já com toda a sagacidade e capacidade de espíritos mais elevados. Mas nós, como outros irmãos, ficamos à deriva, tentando compreender e errando, se endividando perante as leis do nosso Pai. Mas ele nos disse que ele enviaria o Consolador Prometido e que as nossas vidas poderiam ser entendidas diferente. Nós iríamos compreender aquilo que nós ainda não tínhamos compreendido. Nós estaríamos maduros suficiente para captar a essência da sua palavra. Extrair da palavra o Espírito. Extraindo da palavra, nós iríamos aplicar na nossa vida. E aí então, ele envia o Consolador Prometido. Junto com essa pleiade de espíritos, que agora nós temos a alegria de falar com tanta esperança, porque o que a doutrina espírita também traz para os nossos corações é esta esperança. Olhando para o passado, nós já nos reconhecemos falhos. Mas isso já não é mais algo que me incomoda tanto. Porque eu já tenho uma esperança no futuro. E o Espírito de verdade, que trouxe a codificação, junto ao nosso irmão Allan Kardec, vem oferecer isso, uma visão de um futuro melhor, desde que eu me coloque na condição de um espírito encarnado, tendo oportunidades, mas eu preciso fazer mudanças. Eu preciso introjetar a mensagem do Mestre, eu preciso sentir o Mestre. E sentir o Mestre é colocar em ação, em prática. Quando, numa manhã, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, que brilhava nas prateleiras de uma livraria na França, com 518 perguntas e respostas. Muitos não faziam ideia de que seria
uma das maiores descobertas, o Livro dos Espíritos, que hoje nós já o temos com 1019 questões. Então, em 1857 o primeiro lançamento, e mais à frente Kardec então coloca as demais perguntas e respostas. E logo no início deste livro tem uma fala de Kardec que diz, muito interessante: contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médiuns, recolhidos e organizados por Allan Kardec. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira. Então aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo mês de abril, mas alguns anos à frente, 1864, vem trazer a moral cristã. Kardec extrai da Bíblia, dos Evangelhos, versículos para que nós pudéssemos compreender com mais clareza e entendimento. Traz aquilo que no passado nós não tínhamos condições de interpretar. E no final de cada capítulo tem a instrução dos Espíritos. Uma obra que não deve ser apenas estudada, mas deve ser aquele livro de cabeceira das nossas vidas. Quando Paulo de Tarso, na carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos disse: busque a luz onde se encontre, e até a treva não nos alcançará. Um apóstolo do Cristo, dizendo isso, e que até hoje nós temos como ensinamento, vem mostrar que essa luz que pode mudar, preparar a nossa caminhada, sustentar a nossa jornada, está no Evangelho do Mestre Jesus. Está na obra da codificação. E todos nós hoje, que coisa boa, temos a alegria de ter estes livros nas nossas mãos. 169 anos neste mês de abril. Anos iluminados para nós e para o mundo. Que com certeza mudou a vida de muitas pessoas. Nos fizeram compreender de onde viemos, para onde vamos e por que tivemos a oportunidade da reencarnação. Esta obra explica os verdadeiros princípios da lei de Deus. Consola e mostra que através da fé e da esperança, com trabalho árduo, nós vamos vencendo dia a dia as dificuldades. Traz revelações que antes eram mistério, proibidas, místicas, falando de uma vida após a morte, falando de mundos habitados, falando que nós somos todos irmãos e nos reencontramos em cada jornada. O nosso Pai ama a todos indistintamente e dá a oportunidade. A doutrina espírita é a ciência, é a filosofia e é a religião que nós todos precisamos para construir hoje um futuro melhor. Mas não apenas isso, meus irmãos. Ela também nos dá a oportunidade de, novamente, eu vou citar, olharmos para trás. Nos reconhecermos o homem velho e nos perdoarmos. Reconhecer a nossa ignorância, a nossa pequenez diante das escolhas, dos vícios, das traições, dos enganos, de toda a ordem que o nosso coração tinha. Mas ao mesmo tempo nos dá a sensação, a satisfação, a alegria de compreender que, como disse o Mestre Jesus, e está lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então hoje a sensação que eu tenho, e acredito que os meus irmãos, é de uma liberdade
onde a culpa não caminha mais ao nosso lado. E se porventura no dia de hoje eu ainda erro, porque eu ainda erro, mas eu erro gravemente, imediatamente a minha consciência me chama. Me chama para uma reparação. O que eu quero dizer com isso é que Kardec, na sua codificação maravilhosa das obras do Pentateuco, vem confirmar para nós o que o Mestre já nos dizia: ninguém é responsável pelas minhas escolhas, ninguém é culpado. Eu sou o detentor do livre-arbítrio e caberá sempre a mim observar, escolher, refletir. Caberá sempre a mim buscar Jesus. Buscar Jesus nos seus ensinamentos. Buscar seu Jesus no Livro dos Espíritos, no dia a dia, na minha jornada. Porque Kardec, quando faz a codificação, quer apresentar um espírito imortal em caminhada. Quer mostrar que não está órfão. Quer mostrar que existe um livro, que é a consciência, um Pai amor, que é Deus, e um Mestre, que é Jesus. Nós tendo tudo isso, nos faltava então um caminho mais claro, porque nós até então não tínhamos entendido. Então vem o Consolador Prometido, a doutrina dos Espíritos, que traz com clareza, com precisão, sem mistérios, apresentar um mundo novo, nos oferecer uma nova era. E nesta nova era, que é o hoje, falar de caridade, de perdão, de reconciliação. Vem falar do amor ao próximo, da doação. Vem me contar o que são virtudes, mas também me mostra o que são vícios. Também me fala, no Evangelho, como no Livro dos Espíritos, que todas as virtudes são importantes. Não existe uma mais importante que a outra. O que se diferencia é que eu compreenda que eu não posso ter nenhum interesse quando eu querer desenvolver uma virtude. Eu tenho que me desapegar, me desligar dos interesses pessoais. Aí estará a verdadeira virtude. Também vem falar para nós que nós todos podemos alcançar a evolução, nós podemos alcançar as vitórias desde que eu faça um esforço. As lutas serão difíceis e árduas, porque o planeta é de provas e expiações. O planeta é de apresentar as dificuldades necessárias para aquele que ali está encarnado. E essas dificuldades necessárias não são uma punição do meu Pai, porque nós já aprendemos que o nosso Pai é amor. Envia o seu Filho como prova maior, para ensinar os seus demais filhos aquilo que no passado nós não compreendíamos. Nós louvávamos um Pai através das imagens, nós louvávamos um Pai através de sacrifícios, mas em nenhum momento nós somos violentados, agredidos por termos este tipo de conceito, de busca de caminhada. Amorosamente o Cristo vem nos mostrar que pode ter um outro caminho sem precisar ficar tão preso ao materialismo. Porque o materialismo, ele não vai te libertar das tuas dores e dos teus sofrimentos. Então eu desperto daquela condição que eu vinha de um passado e ele me apresenta um lado espiritual. Ele me mostra como um ser encarnado que vai angariar muito se souber e vai levar o que angariar. Desde que eu perceba que estes bens, eles são imperecíveis. Eles não irão junto comigo para o túmulo. Eles irão junto comigo na minha pátria espiritual, a qual eu estou designada
eu estou na pátria espiritual que todos nós um dia iremos. Porque os outros bens materiais também a doutrina nos mostra, o Consolador prometido amorosamente nos explica que se o homem continuasse nas cavernas, nós não teríamos o progresso. Se o homem não tivesse a evolução intelectual, nós não teríamos todos os recursos que hoje temos, não viveríamos bem, não estaríamos usufruindo do que o planeta tem para nos oferecer. Então está tudo certo. Mas aí a doutrina quer que nós tenhamos um olhar para o lado espiritual, para aqueles conceitos que até então eu acreditava que eram os mais importantes e fundamentais. Ou morreu, acabou. Ou não existe mais nada além da vida encarnada aqui. Vem apresentar uma outra oportunidade, a continuação da vida. Eu gostaria de lembrar aos amigos que esse trabalho tem uma parceria da nossa querida irmã Regina, que hoje não está conosco, mas também teve grande participação. E tem uma passagem no livro Palavras do Infinito, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Mas neste livro existem algumas passagens de Emmanuel, e esta é de Emmanuel. E ele nos diz o seguinte: o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus aos homens, o qual deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento, velado nas parábolas. Vejam, nós já tínhamos o ensinamento do Mestre através das histórias, das parábolas, tão belas que nós já tivemos a alegria de estudar algumas. Mas cada vez que nós formos estudar uma destas parábolas, nós sempre vamos descobrir algo novo. Nós sempre vamos estar numa condição diferente. E sempre haverá um novo aprendizado. Porque é isso o que o espírito imortal vai sempre carregar. A vontade, a necessidade de estudar, de se aprimorar. E não sabe nada no final das contas. Mas está aprendendo e percebendo que há muito pela frente para aprender. E ele ainda diz mais, Emmanuel, nesta passagem. Ele não vem destruir as religiões, mas uni-las e fortificá-las, impostas pelos interesses e ambições propriamente humanos. Esta passagem de Emmanuel é uma reflexão, então, não desfazendo nenhuma casa de oração, nenhuma outra religião, mas compreendendo que sempre tem um homem por trás e o homem com seus interesses. Então, aquilo que se tornou dogma, que ficou místico, que ficou temeroso para o homem, foi uma criação do próprio homem. Porque Deus sempre quer que nós sejamos esclarecidos, capazes de caminhar com os nossos pés e livre de qualquer preconceito para compreender a sua mensagem. O preconceito atrapalha, dificulta, entorpece a alma dos homens. Então, quando a doutrina espírita vem falar de reencarnação, vem falar de mundos habitados, é maravilhoso. E nós temos que estar, como estudantes da doutrina espírita, de mente aberta, para cada vez mais receber estas mensagens, estas instruções, desenvolvê-las, senti-las e levar para a vida. No livro dos Espíritos, também, no início, nos prolegômenos, Kardec tem uma passagem muito bonita. Eu estou trazendo alguns tópicos, mas eu deixo o convite para que leiam, para que estudem. Porque esta também era uma das preocupações de Allan Kardec, quando traz a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido para as nossas vidas. Ler, apreciar uma boa palestra, um bom livro, é fundamental. Devemos. Mas estudar
é a grande descoberta num grupo. Porque este grupo ele é composto de várias pessoas querendo aprender. Quando eu digo que nada sabemos, não é menosprezando ou diminuindo o intelecto de qualquer dos nossos irmãos, mas é nos colocando numa posição de aprendizes imortais. E neste grupo de estudos ao qual eu vou me filiar, eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas. Eu tenho outro material que eu li, uma pergunta que eu li e tenho dúvidas. E ao vir para este grupo, muitos se esclarecerão com a minha dúvida, porque a resposta e o esclarecimento virá. E o contrário também. Outros terão perguntas e respostas que não ficaram claras. Ouviram isso, leram aquilo, disseram aquele outro. Vem tudo isso para o grupo. E para que não tenha dúvidas, interpretações equivocadas, ações equivocadas diante de um estudo sozinho, o convite é para que nós todos possamos estudar em grupos. E Kardec já falava isso na Revista Espírita. Estudar para compreender. E nesta passagem inicial, então, do Livro dos Espíritos, peço permissão para os irmãos para a leitura. Ele diz assim: porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Apresentar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. O Espiritismo veio enviado pelo nosso meigo Rabi da Galileia para os corações, mostrando através desses irmãos de extrema inteligência e capacidade, que já passaram pelas esferas que hoje nós estamos passando. Aprenderam para devolver o ensinamento. Então a doutrina dos Espíritos vem falar para nós desta oportunidade que todos nós temos de aprender. Não simplesmente para guardar nos corações e mentes, guardar nas prateleiras, dentro das nossas casas espíritas ou nas nossas casas de moradia, mas para fortalecer o espírito encarnado, trabalhando sempre como Jesus e o nosso Pai trabalham até hoje, oferecendo o nosso conhecimento através da palavra amiga, da paciência, da tolerância, do perdão, do alto perdão primeiramente, do alto amor, para podermos então ser úteis na criação. Porque nós seremos co-criadores, se já não somos. E não importa o grau, o tamanho, o pensamento elevado, a fé no futuro, o olhar de benevolência, a prece constante, a alegria de se reunir numa casa espírita, num templo de oração, para orar, para ler, para estudar, para fazer irradiações por outros, é uma construção nova. Estamos todos os dias caminhando e construindo, ou também podemos caminhar e destruir. Então a doutrina dos Espíritos, através desse Consolador prometido, vem nos dizer isso. Está em nossas mãos, meus irmãos. Nós podemos. E Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, no capítulo 24, também nos diz: uma filosofia moral e uma ciência positiva, ao mesmo tempo, pode satisfazer ao coração e à razão. Leon Denis queria nos dizer que nós precisávamos buscar esta razão, como Kardec também, o raciocínio lógico, não se deixar levar pelos dogmas, pelos mistérios, pelas fantasias, achar por achar, acreditar por acreditar. Eu precisava usar o meu intelecto, raciocinar, fazer perguntas. Por quê? De onde? Quando? E à medida que a evolução
se apresenta, as respostas vão surgindo. Então, surge ao nosso tempo, como há muito tempo, mas hoje nas nossas vidas, a oportunidade de nós termos essas respostas. E quando ele diz satisfazer o coração, porque razão sem sentimentos não tem sentido também. Eu preciso aliviar um coração que sofre, uma mãe que padece, uma criança que tem necessidades, uma família que precisa de uma oração, uma palavra amiga, perto, longe, distante, não importa. Nós nos conectamos pelo pensamento. A doutrina espírita já nos diz isso. Nós construímos pelo pensamento. Então, satisfazer o coração é nutrir o espírito com sentimentos elevados. Não simplesmente porque alguém disse ama, não porque alguém disse perdoa, não. Eu já sei que eu preciso transformar a minha vida pelo amor e pelo perdão. É o ensinamento do Mestre. Então, satisfazer o coração é trazer esta paz que o Cristo ofereceu há muito tempo. Poderia falar uma tarde inteira, mas eu prometo que eu já estou parando. Finalizando, então, Kardec oferece na doutrina dos Espíritos, através de toda a codificação, um manancial para os nossos corações. Um roteiro seguro, que é o roteiro do Mestre Jesus, que é o próprio Mestre Jesus, iluminando a nossa caminhada. Mas ele nos chama para o trabalho, nos chama para servir e amar. E um aluno só consegue passar de ano, ter boas notas, se ele se debruça sobre a leitura, se ele escuta o seu mestre e se ele se dedica. É isso? É esse o chamado de Allan Kardec, do mestre, da doutrina espírita, para todos os corações. E se nós hoje já estamos ouvindo isso, é porque nós já somos capazes de fazer a diferença na vida de alguém. Falar de Deus, de Jesus, de Kardec, da espiritualidade de luz é maravilhoso. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é Deus? Deixo o convite para que venhamos a estudar profundamente. Causa primeira de todas as coisas. Nosso Pai, Criador de todo o universo. E segue até a 1019, perguntas e respostas. Mas além de tudo isso, Kardec oferece as leis morais do nosso Pai. E que cada uma delas é necessário na caminhada, passar por todas. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos também, nós temos esse educandário, para que se eu não consigo começar lá da primeira, vou ler as leis morais. Vai me enriquecer o coração, vai me trazer assim uma sustentação e eu começarei a perceber o que de fato são essas verdades imutáveis e eternas. Que o Cristo queria há muito tempo, envia o Consolador prometido e o nosso irmão Allan Kardec, com a inspiração, intuição e inteligência da companhia da Pleiade de Espíritos de Luz, oferece aos nossos corações. Meus irmãos, que nós possamos todos os dias agradecer a Deus e a Jesus esta oportunidade. Que nós possamos trabalhar com afinco, dedicação e amor, para que cada vez mais essa doutrina se propague. Porque ela não tem como não se propagar. Ela só seguirá cada vez mais forte. Mas a alegria de nós podermos estar com ela na caminhada, crescendo junto com ela. Para quando, então, partirmos para a pátria espiritual, nós já estarmos melhores do que quando aqui chegamos. E quando retornarmos para essa terra, já estarmos muito mais organizados mentalmente, felizes e em paz. Mas hoje, o convite é para hoje, para agora. Viver feliz o dia de hoje, como espírito encarnado, vivendo uma experiência na matéria e tendo todas estas obras e o Mestre Jesus ao nosso lado. Eu agradeço a todos os irmãos a paciência e o carinho.